E aí, pessoal, dois reforços no domingo. Um jogo horroroso no domingo. Uma entrevista coletiva que indica mais reforços. E o final da janela. Dia 3, não dá mais. O último dia é dia 2. Então, o que a gente pode falar sobre reforços? Porque a corrida segue e o Grêmio vai trazer mais jogadores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora, o recado para quem quer evoluir, quem quer fazer a sua pós-graduação. CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral, tem muitas opções para você. Você tem a chance de evoluir, de crescer, de botar ainda mais conhecimento, cursos de gestão estratégica, cursos de marketing, tão importante hoje, estratégias inovadoras de mercado, cursos de liderança. Faça a sua pós-graduação na CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral. Você tem muitas opções, o link está aqui na descrição. Gente, ontem, na metade da tarde, a contratação do jovem e promissor jogador argentino Besossi, se passou a ideia, bom, as coisas vão, de alguma maneira, se posicionar nessa linha. Mas não foi o que a gente viu, principalmente depois do jogo, quando o Renato volta a falar em reforços. O Renato, obviamente, já sabia que o Grêmio havia contratado o argentino, que já tinha confirmado o Luan. Então, todos já sabiam desse movimento. Todos já sabiam. E Renato mesmo assim falou em reforços. Obviamente, do jogo para cá, o jogo acabou por volta de 9 da noite, um pouquinho antes de 9 da noite, a gente conversou, tentou buscar informações. E aqui eu trago uma que é curiosa. E eu até posso dar um palpite aqui. O Grêmio não fechou a porta para o mercado sul-americano, mesmo tendo 7 estrangeiros. Quando veio o Besossi, passou uma ideia, bom, encerrou. Não encerrou. O Grêmio tem sim a chance ainda, ou pode ainda, de trazer um jogador estrangeiro. E o meu palpite é que o Grêmio não desistiu do Matheus Coronel. Mas é palpite. Ninguém me disse isso. Mas, se o Grêmio segue aberto, eu não descarto essa possibilidade. O Grêmio talvez esteja negociando ainda para trazer esse jogador. As características do Besossi são parecidas, só que o Matheus Coronel é mais forte, um pouco mais experiente. O Besossi, inclusive, entra numa linha de discutir ele ou o Nathan Fernandes, tá? A gente pode, inclusive, avançar nisso em outro conteúdo. O Nathan Fernandes é um jogador que é promissor, tem 18 anos, o Besossi é promissor, tem 20. Um veio de fora, um tá aqui. Então, depois a gente toca nesse assunto. O fato é que o Grêmio vai contratar. Se fala em Rodrigo Eli, o zagueiro, né, que vocês conhecem, inclusive passou pelo Grêmio lá na Juventude, hoje fez sucesso, jogou em muitos clubes bons e viria para cá. Sinceramente, precisa de zagueiro. Os dois zagueiros, o Bruno Vini e o Bruno Alves, que são bons jogadores, que agregam ao time, que estão trabalhando bem, talvez precisem de um pouco mais. E aí a contratação de um zagueiro é importante. Ontem o Grêmio começou com o Ronald, o que é muito legal, porque é um jogador que está valorizado. O Grêmio que perdeu os dois jogadores, tanto o Cristaldo quanto o Carbajo, para o jogo. Agora nós temos uma semana para jogar contra o Vasco no domingo, uma semana tranquila. O Grêmio folgou hoje, mas já na terça-feira volta, retoma o trabalho. O Luan será apresentado na terça-feira. Nós vamos fazer live com o Eduardo Picão, os Nutelas da Bola e eu juntos. Depois, na quarta-feira, tem uma coletiva de imprensa que vai ser muito importante. A coletiva de imprensa do Antônio Brum, que ontem evitou conversar com a imprensa, mas que já indicou essa coletiva, o que de alguma maneira resolve o problema. Ontem eu fiz uma crítica a ele e acho que a crítica não foi totalmente pertinente da minha parte, porque ele já tinha marcado uma coletiva, então ele já estava de alguma maneira se organizando para atender a imprensa.
E isso é o que eu estava pedindo, o que todos estavam pedindo, que ele atendesse a imprensa, e a partir daí o que a gente sabe é que o Grêmio vai trazer mais jogadores. Quantos mais? Não sei. Até agora trouxe os 3 prometidos pelo Guerra. De 1 a 3, lembrei da frase de Alberto Guerra. O Grêmio vai contratar, de 1 a 3. Os 3 já estão aí. O primeiro foi o Iturbe, que ontem também por questões físicas não foi. O outro foi o Luan e o outro foi o Bessosi. Então, me parece que a coisa encaminha aí para mais 2 ou 3 nomes. Não descartem o Coronel. Mesmo que, neste momento, o negócio esteja fechado mesmo. Não tem negócio nesse momento. Mas, futebol, o jogador tem muito poder. O jogador tem muito poder. Então, não se surpreendam se a gente não tiver alguma novidade nesse sentido. O Grêmio ressarcindo lá a equipe do Tucumã e a coisa funcionando nesse sentido. Existem coisas, existem situações e nessa hora que merecem também o apreço a análise do ponto de vista até emocional. O jogo do Grêmio foi tão ruim ontem que uma ficha caiu no sentido de reforços. E mesmo com pressa, não existe planejamento que suporte a atuações tão ruins, sobretudo quando elas chegam em sequência. E foi isso que nós vimos. Uma série de problemas do Grêmio em sequência que determinaram ontem a pior das atuações. E isso gera aquele descontentamento, e gerando descontentamento, tu diz, olha, precisamos um pouco mais. O Renato tem batido nessa tecla e ontem isso escancarou para todo o torcedor. O Grêmio que quer coisas grandes ainda, a Copa do Brasil acabou ficando uma situação muito desconfortável, porque o resultado fora contra o Flamengo seria uma coisa mágica. Nós vamos jogar, nós vamos lutar, mas é complicado. E do ponto de vista do Campeonato Brasileiro, ontem se viu que falta muito para o Grêmio brigar pelo título brasileiro. E eu não falo aqui da pontuação dos adversários, não, eu falo do rendimento do time. O rendimento do time ontem indicou que o Grêmio vai ter problema quando jogar contra qualquer time, mesmo os que estão lá na zona do rebaixamento. Foi o que a gente viu, o time fechadinho lá, não conseguiu chutar a bola no gol dos caras. Foi fazer o gol lá no fim, foi chutar a bola do Ferreira lá no fim, e essa foi a realidade. Então, realmente tem muita coisa pra gente olhar, mas eu acho que até quarta-feira o assunto é contratações, porque eu acredito sim em novidades até lá, para o Grêmio ter um pouquinho mais de solução a partir da chegada desses novos jogadores, pelo menos é isso que a gente espera. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.